Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o abandono, então se liga aí que nós vamos ver psique, cérebro e órgão, né? Quais são os órgãos associados a esse conflito, quais são as doenças possíveis e como que é esse conflito do abandono, como que ele acontece, enfim, coisas relacionadas ao tema. Gente, os conflitos de abandono são provocados pelo sentimento de afastamento, de exclusão, de se sentir indesejado, rejeitado, não compreendido, ignorado, deixado de fora, isolado, sozinho. Então, por exemplo, as crianças vivenciam o conflito quando são colocadas na creche, quando se sentem mal amadas ou excluídas do grupo, pode ser em casa, pode ser no parquinho, pode ser no jardim de infância, na escola, quando os pais não passam tempo suficiente com elas, quando nasce um irmão que recebe mais atenção, quando um avô morre ou quando um membro da família vai embora. Então é a perda da segurança e do abrigo emocional que os faz se sentirem totalmente sozinhos. Lembrem disso, a perda do abrigo emocional. Mas antes disso, gente, love moment, aproveita para curtir, para se inscrever, porque esses vídeos são sensacionais. Então, bora continuar. Então, como eu estava dizendo, isso também acontece bastante com os idosos, que acabam em lares de idosos, longe da casa, longe da família, né? Acabam ficando muito sozinhos, né? E eles também podem desencadear um conflito de abandono. Os recém-nascidos são igualmente vulneráveis. Então, se eles são afastados da mãe ao nascer ou por algum outro motivo, pode causar um grave conflito de abandono. Os animais de estimação também sofrem terrivelmente esse abandono. O abandono é o conflito biológico ligado aos túbulos coletores renais. É uma das partes dos rins composta por tecido do endoderma. É o tecido do cérebro mais antigo e que se origina de uma época em que a vida existia apenas no oceano. E os peixes eram jogados para fora, assim, pelas ondas, né, para fora da água, assim, eles eram expulsos do ambiente aquático pelas ondas. Então isso criava uma situação de risco de vida para eles, né? O peixe ficava lá sozinho, né, esperando a próxima onda para voltar ao seu ambiente. E eles não conseguiam respirar fora d'água. Então, por isso, o aparato renal dos peixes começaram a acumular líquido fora, né, da água para sobreviverem por mais tempo. E por isso, quando os seres humanos sofrem de abandono, né, quando tem esse conflito existencial, são os túbulos coletores renais lá dos rins que são afetados. Os túbulos coletores renais começam a acumular líquido, aumentando certas substâncias no organismo que não foram expulsas. Então, esse tipo de sofrimento também diz respeito à vida humana, porque a água é o lar primordial de todos os organismos vivos. Então, nós humanos vivenciamos o conflito de sentir-nos como um peixe fora d'água, quando somos inesperadamente varridos para fora do nosso ambiente familiar, ou quando a gente perde a nossa, entre aspas, matilha. Entende? Então, assim, a gente se refere, né, a esse conflito dos túbulos coletores renais como conflito de abandono, como conflito de existência, ou um conflito, assim, de você se sentir refugiado, você vai para uma terra, assim, que você não conhece a língua, que você não conhece ninguém. O que acontece é que essa pessoa pode desencadear o conflito de túbulos coletores renais no nível do órgão, acessando um ou outro rim. E aí você vai desencadear aí algum problema, alguma inflamação, alguma infecção em algum momento da vida, depois que esse problema de abandono passar. Mas também pode acontecer do choque, do conflito, ser ser mais intenso o suficiente que o órgão não pode mais responder por esse conflito, porque provavelmente ele não aguentaria. Que é quando a carga emocional, né, a carga conflitiva atinge ambos os hemisférios cerebrais, num estado onde há mudança de comportamento ao invés do órgão responder pelo conflito, por causa da intensidade do conflito. E aí, nesse caso, você vai ter algumas
modificações do comportamento. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, ansiedade de sair de casa, aquilo que chamamos de agorafobia, porque sair de casa significa se distanciar da base. E se distanciar da base, ela pode se perder e nunca mais conseguir voltar. Acontece com muitos idosos isso, né? Tipo, eles estão em casa e aí a família resolve, por exemplo, fazer uma viagem. E aí essa pessoa já tem, né? Ela está conflituada. Então, quando ela chega, né? Quando ela se distancia e chega lá em tal lugar, de repente ela fica perdida. Aí os familiares começam a achar que tá com demência, ou que tá com problema de memória, ou isso ou aquilo. E na verdade, essa pessoa, como ela se distanciou da casa, isso acessou esse medo e ela perdeu as referências. E aí é muito comum também essa pessoa começar a andar em círculos, que é uma resposta inata, uma resposta também de sobrevivência. Tudo isso que é justamente para você não sair muito do lugar de onde você está e não ir muito longe. Por exemplo, caso alguém venha à sua procura. Então, se ela correr para muito longe, se ela andar muito, enfim, né, fica mais difícil de achar. Então, instintivamente, você vê animais fazendo isso. Quando eles se perdem, eles ficam andando em círculos. Os veados fazem isso, por exemplo. Então isso acontece com os velhinhos, né? Eles saem de casa e de repente começa essa turbulência interna, se sentirem perdidos, enfim. E aí os familiares começam a ficar preocupados sem entender muito o que está acontecendo. Isso é uma coisa. A outra coisa é a catatonia. Eu lembro uma vez de conhecer uma pessoa que estava em catatonia. Ela estava num hospital psiquiátrico. Ela entrou em catatonia depois de um acidente que teve com algum familiar, não me lembro bem. Foram pessoas que morreram, se foram, e aí eu acho que ela desencadeou esse conflito do abandono. E ficou tão severo que ela precisou ser internada, e ela já estava internada há uns bons meses. Gente, se esse órgão, né, se essa pessoa resolve, né, ou começa a entrar em resolução desses conflitos, esse órgão vai começar a responder com nefrite, com inflamações, com infecções. E num grau muito severo, a pessoa vai ter que fazer a hemodiálise. E aí é quando esse conflito ficou ativo durante muito tempo, a intensidade do conflito, porque o período quando começa a entrar a inflamação e a infecção é o período onde a pessoa começa a entrar em cura. Então, assim, quanto tempo ela passou com esse programa ativo? Meses? Anos? Enfim, a gente precisa sempre olhar para isso. Então, o período de cura, ele vai ter uma intensidade parecida. Então é isso, gente. Curte aí se vocês gostaram, se inscrevam no canal, façam seus comentários, suas perguntas, envie para as pessoas que vocês acham que pode ser necessário, que pode servir. E se vocês precisarem de ajuda, peça aqui no Pronto Atendimento Psicológico. Tchau!